bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui no seu programa Saúde, na sua TV Passo Fundo. Um programa que traz os melhores especialistas da região para bater um papo descontraído, mas levando muita informação. Para isso a gente conta com os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Neural Vit, Ortodentes, Adriana Medeiros e Mano Escobar. E hoje o nosso convidado é quem me traz sempre a alegria de estar com a gente, porque ele tem a agenda super, ultra, mega lotada. Por isso que ele é o especialista que ele é. Dr. Mauro Lopes, dentista, especialista, traz tudo que a gente gosta, não só em harmonização orofacial, mas também toda dentística e tudo mais, né, doutor? Exato. A gente vem para o programa e fala um pouco sobre odontologia, sobre harmonização facial e sobre qualidade de vida. Que ele sempre ministra cursos também, né, doutor? Tenho visto nas redes sociais em todo o estado. Sim, é uma oportunidade interessante de estar oferecendo para os profissionais um conhecimento mais avançado do que toda essa harmonização facial hoje proporciona para os nossos pacientes. E hoje vem algo que eu não sei nada sobre, mas me interessa muito, porque a pele da gente vai envelhecendo, a idade vai chegando e tem coisa que não adianta só colágeno, né, doutor? Não adianta. Não adianta, ó, gente, não adianta. Eu vou para os 46, né, do segundo tempo, bola de ouro. O tema de hoje é lifting temporal. O que é o lifting temporal, doutor? Nos explica que a gente está bem interessado. A gente vai falar sobre esse procedimento hoje, que é um procedimento minimamente invasivo, que tem o objetivo de suspender os tecidos faciais que estão em queda, que a partir de 45 anos a gente tem uma perca da formação de colágeno, e aí os tecidos faciais que sustentam aquela face harmoniosa, aquela face simétrica, eles vão começando a entrar em queda, e com essa queda a gente começa a ter uma desarmonia, começa a ter formação de bolsas, formação de tecidos que não estão em harmonias com essa face. E aí a gente tem que pensar em alguns procedimentos que visam restabelecer essa estética que a gente tinha há um tempo atrás. E esse lifting, o senhor está fazendo aqui em Passo Fundo há quanto tempo já? A gente está fazendo há um bom tempo. A gente começou a fazer o procedimento porque é uma alternativa para pacientes que não desejam fazer o lifting cirúrgico, o lifting que é feito a remoção de pele a nível hospitalar, com internação. Esse é um procedimento minimamente invasivo que o paciente pode realizar no ambiente do próprio consultório e depois o procedimento pode ir para casa bem tranquilo. Esta era a minha pergunta: quanto tempo depois dos procedimentos que a gente faz? Tem uma preparação para a gente fazer o deep lift? Tem. Na verdade é lifting temporal. Tem uma preparação, sim, porque assim, a gente faz o diagnóstico do paciente através de uma consulta inicial para verificar qual a necessidade do paciente e se o paciente tem a indicação de realizar esse procedimento. E o primeiro passo para esses pacientes, quando a gente vê que ele tem a indicação, é a gente trabalhar primeiro no relaxamento da musculatura do paciente. Então, o que acontece? A gente vai fazer uma suspensão de tecidos, porém, a gente vai ter que estar trabalhando contra forças contrárias que podem estar acontecendo. Que seria o quê? Que seria essa musculatura. Então, a gente tem que relaxar a musculatura através do Botox, num primeiro momento. É indicado relaxar 15 dias antes do procedimento, para quando eu vou fazer essa suspensão dos tecidos, a gente não tenha força contrária e, consequentemente, o nosso resultado seja mais satisfatório. A gravidade é implacável. E as mulheres sofrem mais, porque a gente quer sempre estar bonita com o espelho, né? E, doutor, idade para fazer? Então, a idade... Tem gente, desculpa me interromper, mas tem gente que é jovem, mas já tem bolsas e alguma coisa e já não quer aquela queda no rosto, né? A idade, a gente tem, assim, como norma, mais ou menos, que pacientes até 45, 50 anos, onde você tem essas quedas faciais que a gente chama de pitoses, consideradas de leve a moderada, seriam indicados para poder fazer esse procedimento. Porém, a idade, digamos, da pele do paciente varia muito dos cuidados do paciente. Você vai ter paciente mais jovem, porém com a pele com uma qualidade pior do que às vezes um paciente que tem mais de 50 anos que não se encaixaria
nessa indicação, porém tem uma qualidade de pele boa. Então, a idade cronológica ela é importante, mas a avaliação que a gente vai fazer funcional desse paciente também é muito importante. E o senhor tem feito direto no seu consultório, ali na Horta Dentes, no Passo Fundo? A gente faz na Estética Face, na nossa clínica. Estética Face. Na nossa clínica de harmonização. Viram? Tem essa estética pra gente procurar na internet já do doutor. Sim. Eu gosto de ver que o senhor mostra para todo mundo ver como o senhor faz os procedimentos. Então tem como a gente olhar e ver como fica o antes e depois, que a gente vai falar no terceiro bloco, então fica aí. Mas o legal é que o senhor mostra como faz. Então, eu acho que assim, a gente tenta manter as nossas redes sociais de uma maneira explicativa, didática, tanto para o profissional que deseja fazer os cursos conosco, se aperfeiçoar, como para o paciente leigo. Então a gente tenta usar uma linguagem que seja uma linguagem um pouco mais formal, um pouco mais direcionada para que a gente consiga atingir todo esse público e que antes de fazer o procedimento a pessoa entenda o que vai ser feito no procedimento. A gente não tem aquela ressalva de espantar o paciente, vou ver esse procedimento, não vou querer fazer. Eu acho importante a pessoa estar informada e saber como é a técnica que vai ser realizada. E quando não pode ser realizada? Em que casos? Sim. A gente tem casos de paciente, por exemplo, paciente que tem indicação de cirurgia, tá? Quando você tem muito excesso de pele, aí você tem uma indicação que seria uma indicação cirúrgica desse paciente. Pacientes também com problemas de coagulação, problemas de ordem sanguínea, são pacientes que são contraindicados como qualquer outro tipo de procedimento cirúrgico. É importante escutar as dicas do doutor. Na sequência vem casos. E a gente vai mostrar um pouquinho também sobre a anatomia e como esse procedimento trabalha. Então, se você está na idade que eu estou e se interessou, daqui um pouquinho a gente volta. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. Voltamos com o seu programa Saúde, que hoje está falando sobre lifting temporal com o Dr. Mauro Lopes. E eu já estava aqui, costurando o que perguntar, porque tem muita coisa que eu quero saber. Mas vamos começar pela anatomia, pela diferença da cirurgia ambulatorial e o que não é também, doutor. Então, essa técnica, ela é considerada minimamente invasiva. A gente pode ver na foto ali agora, porque a gente trabalha numa área da região do couro cabeludo. Isso é bem interessante porque a gente vai mostrar que, trabalhando nessa região, a gente consegue fazer uma suspensão
dos tecidos que estão em queda em toda a face. Na próxima foto a gente consegue dar uma olhada para poder diferenciar a nossa técnica, que é minimamente invasiva, com a técnica cirúrgica. Quando você faz a técnica cirúrgica, a necessidade de remover excesso de pele e o acesso que é realizado, ele não é feito na região do couro cabeludo, ele é feito na região ali abaixo da orelha e até na região ali mandibular. E aí você remove esse tecido que está em excesso, faz uma sutura e aí você consegue promover uma atração. Mas aí na próxima foto, olha o que a gente consegue ver, que interessante. Que essa região que a gente vai estar trabalhando perto da região que a gente chama temporal, a região temporal é essa região acima aqui da nossa orelha. A gente tem o osso temporal. Quando a gente trabalha acima da região da nossa orelha, na região temporal, na foto a gente pode ver de novo que todos esses tecidos estão em harmonia, estão em conjunto. E aí, dá uma olhadinha na próxima foto para a gente poder entender melhor. Olha que interessante, todos esses tecidos, e anatomicamente a gente consegue ver que a gente consegue fazer uma suspensão desde a região ali temporal até a nossa região do pescoço. Olha só na próxima foto, que interessante. Vamos ver. Olha só, esse é o músculo platisma. O músculo platisma ele tem uma importância muito grande na questão da queda facial. Porque quando esse músculo exerce uma força muito forte, ele consegue o quê? Promover a queda dos tecidos faciais para baixo. Olha lá que interessante. Na próxima foto a gente consegue ver bem. Observando a força do músculo platisma, a gente consegue ver que ele exerce uma função de estar tracionando essas quedas faciais para baixo. E aí na próxima foto, a gente vê como é importante fazer o relaxamento desse músculo através do Botox. E a partir do momento que a gente faz o relaxamento desse músculo, aí o paciente está apto para poder estar fazendo o lift temporal. Doutor, eu fiquei aqui enquanto estava aprendendo, porque o doutor está dando uma aula, né? Antigamente falavam, o dentista não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Olha o conhecimento que o dentista tem que ter de toda a região facial, desde músculo e tudo mais, para fazer o procedimento correto. E não é apenas colocar um fio, porque hoje tu pensa assim, vamos fazer um lift, coloca um fio. E dá 3 meses a pessoa já está com aquela queda facial novamente. Esse lifting temporal que o senhor fala é uma técnica diferente mesmo e que pega exatamente a raiz do problema, não é? E até pela característica do fio que é utilizado para poder fazer esse procedimento, que ele é um fio não reabsorvível. Ele é um fio definitivo. Diferente da técnica com o fio de PDO, com o fio de PDO, você vai ter um fio que vai ser reabsorvido em torno de 60 dias. Então, aquele efeito que você teria de suspensão, que a gente chama de lifting, a gente não vai conseguir tanto porque esse fio vai ser reabsorvido. E uma coisa que é importante é a região onde é feita a ancoragem, ou seja, onde é feito o nó desse fio. Nessa técnica, a região de ancoragem do fio é numa região aqui do couro cabeludo, onde a gente não tem movimentação muscular. Por não ter movimentação muscular, quando a gente vai fazer a técnica, a gente tem que localizar esse ponto que não tem movimentação muscular. E por não ter movimentação muscular, consequentemente, você não tem a perda da tração como você teria em regiões onde o músculo está sempre funcionando. É por isso que o senhor está cheio de mentoria, hein, doutor? Sim. Porque aprendeu. Ele ri porque é verdade, a gente fica... acompanha o doutor Mauro Lopes nas redes para vocês verem a correria no estado e nas escolas, no IOA também, né? Sim, bastante. A gente está em 3 cursos de pós-graduação, a gente tem as mentorias individuais também, que vem aluno de toda a região sul, já veio aluno de fora do país poder aprender técnicas diferentes devido a nossas atualizações que são constantes, né? E duráveis, né, doutor? Porque o senhor falou nesse fio de PDO, que agora eu estou aprendendo, o senhor falou 60 dias, eu falei 3 meses, é menos então a durabilidade? Na verdade, a partir de 60 dias você vai ter um estímulo de colágeno e vai começar a ter o quê? A reabsorção desse fio. Então aquele efeito de suspensão, efeito de lift, você vai perdendo e vai ter praticamente apenas o estímulo de colágeno com o fio. E é por isso então, como o senhor falou, a importância de ancorar no lugar correto para ele manter o propósito. Se manter estável. Na sequência, a gente vai ver casos com o doutor, né, doutor? Voltamos daqui um pouquinho.
Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. O bloco do programa Saúde promete, porque agora vem os casos com o Dr. Mauro Lopes sobre lifting e outras coisas mais. Doutor, a gente está muito interessada, vai chover pergunta no seu Instagram e também na TV Passo Fundo. Vamos lá. Vamos lá. Importante, Lívia, o paciente saber que o lift temporal, ele é um protocolo de tratamento. Então, a gente não promete milagres para o paciente através da única colocação de um fio. Primeiro, o diagnóstico correto, saber em quem indicar esse procedimento, ele é fundamental. Segundo, o paciente vai ter que realizar uma manutenção desse procedimento, porque a nossa briga com o envelhecimento facial não termina. Não para. Não para. A gente engana ele. Não tem essa pílula ainda. A gente engana ele, a gente vai combatendo ele, mas não termina. Então, esse procedimento, ele tem que ter um diagnóstico preciso e também tem que ter essa manutenção. Aí você me pergunta, como é feita essa manutenção? Primeiro, esse botox que foi realizado previamente ao procedimento, ele tem que ser mantido em dia. Então, o paciente, no tempo necessário, tem que estar refazendo esse procedimento. Outro, em todo o protocolo que a gente faz o lift temporal, a gente também já planeja trabalhar com uma quantidade de preenchedores faciais também, através do ácido hialurônico. Qual a quantidade que é utilizado? A gente tenta utilizar uma quantidade, digamos, mínima perante esse envelhecimento, que seria mais ou menos numa base de 3 ml, 3 seringas de ácido hialurônico. Você vê muita gente fazendo o que a gente chama de full face, que seja aquele rejuvenescimento facial, utilizando 15, 20, 30 ml. Nossa. E aí você começa a ver o quê? Aquele rosto... De preenchimento? De preenchimento. Fica aquela coisa borracha. Fica pesado. Mulher que às vezes a gente fala. Exato. Quando se fala em harmonização facial, e muitas vezes a pessoa tem aquele receio em fazer harmonização facial, a maioria dos motivos é pelo excesso de produto utilizado. E você faz o quê? Você descaracteriza o que o paciente tem dele. Você faz uma transformação, mas o paciente não mantém aquela essência dele. Com o lift temporal, a gente trabalha com uma quantidade mínima. Aonde é colocado? Depende da necessidade de cada paciente. Então, o que a gente faz? A gente faz a suspensão dos tecidos, já planejando aonde eu vou colocar esses 3 ml. Que pode ser o quê? No dia do procedimento, eu posso fazer um preenchimento labial, no dia. Eu posso trabalhar nessa fossa do lado do nariz, que a gente chama de fossa piriforme. Doutor, não olha pra mim. Não, eu tenho que olhar pra ti, tu não tem a fossa evidenciada. A gente tem a fossa piriforme do lado do nariz, é onde a gente tem o quê? Uma reabsorção óssea dessa região com o passar do tempo, perda da tonicidade muscular, e aí ele faz o quê?
cai a pontinha do nariz, fica afundado nessa região, que o paciente começa a se incomodar com aquele bigode. Então, o preenchedor pode ser colocado nessas duas regiões no primeiro momento. O paciente precisa fazer uma rinomodelação, precisa levantar um pouquinho. A pessoa precisa também continuar tendo expressões, né? Precisa continuar tendo expressões. Por isso que a quantidade que a gente trabalha é uma quantidade mínima em pontos específicos, onde a gente vai o quê? Não tá modificando a pessoa, a gente vai estar o quê? Rejuvenescendo a pessoa. O objetivo do lifting temporal, ele é rejuvenescer, ele não é transformar. E agora eu quero ver as fotos. Podemos, doutor? Vamos lá? Claro. Então, como dito aqui, o lifting temporal é uma técnica que causa o rejuvenescimento facial, combatendo as quedas faciais. E para isso a gente utiliza um fio de tração, que é um fio definitivo. Vamos analisar esse primeiro caso. Esse primeiro caso ele é bem interessante, a gente vai mostrar a foto inicial do paciente, é uma paciente que a gente realizou o procedimento de lift temporal. A idade mais ou menos dela? Essa paciente tem 61 anos de idade, tá? Então, quais eram as queixas dela e o que mais chamou a atenção para nós? Na região do pescoço, a gente já tinha uma perda do contorno mandibular, a mandíbula dela foi perdendo esse contorno, e aí a gente tem a formação de uma gordurinha, um excessozinho que a gente chama de jaws. O jaws é o bulldoguinho que a gente chama, que é aquela gordurinha que vai bem na linha ali da mandíbula, devido ao quê? Essas quedas faciais que o paciente vai estar tendo. E a gente tem 7 quedas faciais que a gente vai ter. Primeiro, na região da testa, região de sobrancelha, tá? A pitose que a gente chama da região de sobrancelha, e depois vai tendo quedas na região de ponta nasal, região de jaws, região do terço médio da face. São todas quedas que a gente vai ter com o passar do tempo. E aí, você pega um paciente de 61 anos de idade, você não pode pensar numa questão de preencher esse paciente. A gente tem que pensar em relação a suspender esses tecidos. E pode passar na próxima foto. Olha só, na lateral dela também, a gente vê a perda do contorno mandibular. Essa região abaixo da olheira, que a gente chama de sulco nasojugal, essa região, é onde fica marcado essa região entre aqui a órbita e quando você começa a estar mais próximo do nariz. E aí, por quê? Porque você perdeu osso nessa região, você perdeu gordura, você perdeu músculo, tecidos, isso começa a cair. Você vai perdendo a suspensão. Vai lá. Na próxima. Do outro lado também a gente vê essa falta de contorno mandibular e essa formação de jaws. E olha que interessante. Vai lá, Bertocchi, vamos lá. E uma pergunta, olha doutor. Lá. Ela fazia alguma coisa antes? Nunca tinha feito? Não, ela não tinha feito procedimento algum. Nenhum? Não, procedimento Botox, algum. Nada, nunca? Nunca. A gente começou pelo Botox previamente, com 15 dias antes do procedimento, e depois a gente fez esse planejamento do lift temporal. Olha só, e aí como dito ali, o que é importante? A gente vai determinar os pontos onde a gente vai estar realizando essa tração. E aí eu tenho duas opções quando eu vou fazer essa tração. Primeiro, eu posso levantar um pouco mais a cauda da sobrancelha do paciente, ou eu posso levantar todo o tecido aqui na metade da sobrancelha, o tecido do terço superior. E aí eu determino na face do paciente aonde eu vou conseguir uma maior suspensão dos tecidos. Por isso que o diagnóstico ele é super importante para esse procedimento. E aí realizado esse diagnóstico, eu vou realizar a marcação dos pontos e o fio de tração que eu vou estar utilizando, ele vai estar fazendo um circuito nessa região que eu marquei através de 4 pontos determinados ali. Pode passar. E ali você já tem um resultado depois de feita a suspensão dos tecidos. Nossa, é instantâneo, doutor? É instantâneo. Isso era uma pergunta que eu ia fazer. Depois que você termina de fazer a tração do paciente, você já consegue observar toda essa suspensão desses tecidos em faces. Dá uma olhada como melhorou o contorno mandibular do paciente naquele momento já, onde a gente tinha aquele jaw marcando, e no terço médio, que é perto da região ali da orelha, você já viu uma dobrinha que ficou ali, que é uma dobrinha que vai sumir com o passar dos dias, mas é onde a gente conseguiu fazer essa tração desse tecido. Nossa, mas é instantâneo. Instantâneo. Até eu vi isso na pele ali, né? Não, sim. O interessante é que o paciente sente essa puxada aqui, né? Essa tracionada o paciente sente, porque, como eu mostrei anteriormente, você vai ter uma relação desses mas
que essa estrutura que a gente vai estar tracionando, que é como se fosse uma pelezinha que envolve todos os músculos, e você vai sentir esses maços sendo puxados desde a região cervical, onde a gente tem o músculo platisma, por isso que eu quis mostrar um pouquinho antes a importância dele, até essa região temporal. Então o paciente já sente essa tração a partir do momento que eu faço a força para fazer o movimento. Não interfere em mastigação, nada, né? Não vai interferir na mastigação, porque eu vou estar utilizando a ancoragem fora da área de mastigação, acima do músculo temporal. Vamos ver a sequência? Isso é o resultado que a gente consegue instantâneo. Essa Pelo foto, menos 15 anos a menos. Essa foto é no mesmo dia, tá? O paciente está com a mesma roupa. E o que nós fizemos no caso dela? Como eu te falei que tem aquele planejamento da suspensão dos tecidos, mais o uso de preenchedores, a gente fez o lift temporal no caso dela, a gente realizou um preenchimento labial, onde a gente utilizou 1 ml, então você já dá uma diferença na boca, o cantinho da boca estava um cantinho, aquele sorrisinho triste, né? Na região de comissura labial. Baixo ali. Então a gente conseguiu hidratar, aumentar o volume desse lábio. A gente trabalhou também na região da fossa piriforme, que é do lado do nariz, como a gente disse, trabalhando com o preenchedor, e trabalhamos um pouquinho com a rinomodelação, levantamos um pouquinho a pontinha do nariz. O contorno facial que ela teve através do procedimento não foi através de preenchedor, foi só através do lifting. Olha o poder do lifting em afinar o rosto do paciente, em suspender aqueles jaws, que é aquela gordurinha ali do bulldogzinho, e deixar o paciente com o rosto mais fino. Isso, o paciente de 61 anos que você vai ver um resultado desse, você fala que o paciente tem pelo menos 40, 15 a menos, né? Ali, né, doutor? A gente tem 40 anos, se você for ver a segunda foto. Né? Então é muito interessante, porque você já vê esse resultado a partir do momento que você termina de fazer ele ali. E o pós-lifting, demora para recuperar? Não? Então, alguns pacientes podem apresentar um pouquinho de edema, e o edema você tem cuidados especiais, colocar gelo, alimentação fria e pastosa, evitar sol, evitar calor. Então, como um pós-operatório, como qualquer outro tipo de procedimento, você tem que se cuidar depois também. Um mesinho já tá... Não, antes, com 15 dias já some aquelas preguinhas que ficou no início ali, e aí depois o paciente já toca a vida normal. Não é à toa que o Dr. Mauro é o mago, né, da harmonização, também de toda a ortodêntica e a estética também que a gente falou da face, né? Doutor, eu agradeço e queria muito mais com o senhor, então fica para uma próxima. Exato. Conte comigo. Outro dia com seu programa Saúde.